gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar oficialmente os meus dois personagens originais que eu criei, que pra quem me acompanha há mais tempo já sabe quem são. Eles são o motoqueiro e o espadachim. E hoje eu vou falar tudo que tem pra vocês saberem sobre eles. Vou contar a história deles, como foi o processo de criação deles e como eles estão hoje em dia. E eu vou aproveitar também e trazer um desenho dos dois aqui. Então, antes de irmos pro desenho, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí no vídeo, por favor, ajuda muito na divulgação. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o link para elas na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, bora pro desenho! E pro desenho de hoje, eu finalmente decidi desenhar uma moto. Gente, eu tenho um personagem chamado Motoqueiro, mas eu nunca desenhei uma moto na minha vida. Era um motoqueiro sem moto, coitado. Mas hoje ele terá justiça, porque eu finalmente resolvi encarar o desafio e tô aqui desenhando uma moto. E eu percebi que eu nunca fiz um vídeo apresentando eles de fato. O motoqueiro e o espadachim já apareceram aqui no canal algumas vezes, mas eu nunca contei muito sobre eles. Então o vídeo de hoje vai ser como se fosse a página da Wikipédia deles. Todas as informações que vocês precisam saber. Mas então, vamos começar do começo, né? Como surgiram motoqueiro e espadachim? No meu ensino médio, mais especificamente no terceiro ano, a gente tinha retorno à tarde. Pra quem não sabe, retorno é quando você tem aula de manhã e à tarde. Então você tem ali um intervalo do almoço e depois volta pra escola. E um dia, uns colegas meus inventaram de ir no McDonald's almoçar. E quando eles voltaram, dois deles estavam com aquelas bexigas de festa de criança. Sabe quando tem aquelas animadoras de festa no McDonald's fazendo balão e pintando a cara das kids? Então, um balão era uma espada e o outro era uma moto. E assim, eles ficaram o retorno inteiro brincando com esses negócios. Ficavam, motoqueiro e espadachim, batendo um no outro com os balões. E eu gostei muito desse nome, sabe? Motoqueiro e espadachim. Era um negócio diferente, um negócio legal. E aí, chegou num ponto que a gente resolveu desenhar eles. Eu era uma das meninas que desenhava na sala, né? Então eles chegaram pra mim e falaram, faz um desenho da gente como esses personagens. Então nós três sentamos e enquanto eu desenhava, eles falavam coisas tipo, faz o meu cabelo assim, coloca isso, bota um braço robótico aí, essas coisas, sabe? E aí, esse primeiro desenho do motoqueiro e do espadachim surgiu. Mas enfim, né? O tempo passou, eu me formei. Pra quem não sabe, eu me formei no ensino médio em 2016, faz um tempinho aí. E o motoqueiro e o espadachim ficaram comigo. Assim, o desenho ficou comigo e essa ideia desses personagens ficou também. Então eu realmente pensei, por que não criar personagens baseados nisso? E desde a ideia inicial, muita coisa mudou. Eu já devo ter reformulado esses personagens umas 500 vezes. Eu já modifiquei completamente a personalidade, já adicionei e modifiquei coisas da aparência também. Quer dizer, o original eram os meus colegas, só que os de hoje eu não vejo mais eles como meus colegas, sabe? É lógico que ainda existem resquícios dos originais, tipo, a base tá ali. Mas eu já mudei tanta coisa que eu acredito que o motoqueiro e o espadachim extrapolaram essa ideia original, sabe? Eles já são outra coisa hoje. Eu sofri muitas influências de pessoas novas que eu conheci, principalmente colegas de faculdade. E assim, quando eu crio personagens, eu gosto de me basear em pessoas que eu conheço na vida real. Eu acho que dá um toque mais original. Então o motoqueiro e o espadachim não passam de um amontoado de pessoas que eu conheci na minha vida. Eu inclusa, porque eu coloco muita coisa minha neles também. Mas agora que vocês já sabem como tudo começou, vou explicar o que eu tenho
deles até agora, neste momento. E eu falo isso porque algumas coisas podem mudar com o tempo. Quer dizer, se eu mudo bastante, por que eles também não mudariam, não é mesmo? Então vamos falar sobre o contexto que eles estão inseridos. Qual é o universo que o motoqueiro e o espadachim vivem? Bem, eu não pensei minuciosamente sobre tudo ainda. Muitas coisas estão em construção. Mas basicamente eu tinha pensado em um mundo pós-apocalíptico retrô. O que seria isso? É como se fosse uma outra dimensão em que o mundo vivesse num futuro dos anos 80. É tipo, como as pessoas dos anos 80 imaginavam o futuro. Então eu estou falando de coisas como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro e outros filmes de ficção científica que fizeram sucesso nos anos 80. E uma das minhas maiores inspirações é o filme Akira. Sério, eu amo esse filme e a estética dele. Mas é um mundo pós-apocalíptico, então eu imagino as coisas mais vazias, desoladas, apenas algumas pessoas restaram. E é claro que essa história se passa na minha cidade, né? Belo Horizonte. Eles são brasileiros, tá, gente? Eles são daqui. E isso influencia diretamente na história, porque apesar de ter muitos aspectos gringos, como eu já disse, eu queria que fosse algo brasileiro, que tivesse essa estética mineira em conjunto com o sci-fi oitentista. Mas ainda é um universo que precisa de construção. Eu gosto muito de misturar as coisas, então eu penso que essa outra dimensão teria magia, alienígenas, tecnologia, tudo meio que misturado, mas é claro que nada muito escancarado para não ficar um Frankenstein doido. Outra grande inspiração minha é Hora de Aventura, e acho que dá pra perceber, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo, eu até já fiz um vídeo falando sobre a influência de Hora de Aventura na minha arte. Se vocês quiserem ver, é só clicar aqui em cima. Mas eu gosto muito dessa ideia de um universo meio caótico que não faz muito sentido. Acho que se fosse pra resumir o que eu busco, seria tipo um encontro de Akira com Hora de Aventura no pirulito da Praça 7, com o motoqueiro espadachim lá no meio e com bruxas. Mas eu ainda vou decidir melhor isso. Então agora vamos aos personagens, mas antes eu gostaria de esclarecer algumas coisas sobre eles, antes de falar sobre cada um em específico. Os dois são jovens adultos, eu tava pensando uns 20, 21 anos, sabe? Eles têm a mesma idade. E quanto aos nomes, é claro que motoqueiro e espadachim não são os nomes de nascimento deles, né? São apelidos, mas nunca ninguém chama eles pelo nome real e a maioria das pessoas nem sabe quais são os nomes reais deles, então assim, essa não é uma informação importante. Mas aí, motoqueiro e espadachim são apelidos muito grandes, então tem os apelidos dos apelidos, que são motoca e espada. Então eles também são chamados assim às vezes por pessoas mais próximas. E outra coisa legal de falar é que eles vivem em aventurinhas. É um mundo pós-apocalíptico, então é cada um por si. Eles entram em muita briga de rua, exploram áreas abandonadas, passam um tempo no único fliperama que ainda funciona da cidade. Mas vamos então começar pelo nosso motoqueiro. Ele é um garoto bem alto, tipo uns 1,90, ele é bem alto mesmo, e é de descendência indígena. O passado dele ainda é um mistério, mas o que sabemos é que a mãe era indígena e o pai não. Quanto à personalidade, eu imaginei os dois personagens serem um pouco opostos, possuírem personalidades diferentes que se equilibram. O motoqueiro, ele é mais introvertido, ele tem dificuldade de se abrir com estranhos e não é muito bom em fazer amizades. Normalmente, quem adiciona mais pessoas ao ciclo de amigos é o espadachim. Ele é meio desconfiado, introspectivo, meio sad boy assim.
Ao mesmo tempo, ele é muito competitivo e pode ser cabeça dura às vezes. Ele não gosta de perder e de ser contrariado. É meio emburrado e teimoso, ou seja, ele tem um gênio mais forte e fica difícil de lidar às vezes. Mais uma vez que você passa por essa camada superficial dele, ele é um amorzinho, uma pessoa muito leal e que faz de tudo para proteger quem gosta. É o famoso pareço intimidador, mas sou um fofo por dentro. E eu também pensei num signo pra cada um. Tem muita gente que gosta e acredita nisso, né? E eu achei que seria legal adicionar aqui. Foi muito tempo pensando e pesquisando, mas o motoqueiro, ele é de Escorpião. Essa foi a conclusão que cheguei, então interprete da forma que quiser. Outra coisa é que ele é viciado em automóveis, meio óbvio, né? Mas ele ama motores, mecânica e é um gênio nessa área. Ele consegue consertar e criar quase tudo relacionado a isso. Em contrapartida, ele acha andar de bicicleta uma heresia, um sacrilégio. Muito humilhante o motoqueiro ter que andar numa bicicleta, que é o quê? Uma moto sem motor, basicamente, né? Por ser competitivo, ele ama jogos, tipo cartas, fliperama ou qualquer jogo que envolve competição. Ele é daqueles, eu jogo pra vencer, tipo, foda-se o espírito esportivo, a camaradagem. Ai, o importante é que a gente se divertiu. Isso não existe pra ele. O motoqueiro também não gosta de magia. Ele simplesmente não consegue. Ele desconfia de magos, bruxas e é um misto de medo com insegurança e uma boa dose de preconceito. Mas a aversão dele existe. E o espadachim sabe a razão dela, mas é algo pessoal e relacionado ao passado do motoqueiro. Então ele não fala pra ninguém. Em compensação, ele ama ficção científica, fica encantado com o espaço e tudo que vem de lá. Agora, quanto ao estilo, bem, vocês já devem ter percebido que o estilo rockista dos anos 80 prevalece aqui, né? Eu acho que super combina com ele. Uma coisa mais extravagante, sabe? Ele escuta muito essas bandas, então tem fortes inspirações nelas também, tipo Motley Crue, Def Leppard, Guns N' Roses. Ele também gosta de se arrumar, tipo sair todo estiloso e usar maquiagem. Eu sinto que assim, por eles viverem em um mundo pós-apocalíptico, onde pouquíssimas pessoas sobreviveram, as pressões sociais não são tão fortes. Então, não só o motoqueiro, mas todos os outros têm uma liberdade muito maior para se expressar e se vestir do jeito que quiserem, sem convenções sociais. E isso nos leva ao último ponto aqui, e eu vou arrancar esse band-aid bem rápido para doer menos. O motoqueiro é hétero. É isso. Desculpa a todos que shippam ele com o espadachim. Infelizmente, essa é a realidade. Ele é a cota hétero, sabe? O motoqueiro é a cota hétero do meu universo. Representatividade, né, gente? Tem que ter. Eu sei que tem muita gente que shippa ele com o espadachim. E assim, eu não sou contra isso. Mas é porque eu vejo os dois sendo muito mais, assim, irmãos do que namorados, sabe? Tipo, o relacionamento dos dois é muito fraternal pra ter algum romance ali no meio. Bem, se vocês quiserem saber mais sobre o motoqueiro, eu criei uma pasta do Pinterest com referências de roupas que ele usaria e também tem uma playlist no Spotify, que seria a playlist dele, e eu vou deixar o link para essas duas, tanto a pasta do Pinterest quanto a playlist, na descrição do vídeo. Agora vamos falar sobre o espadachim. Ele é um garoto de 1,75 mais ou menos, bem na média, nem muito alto, mas nem muito baixo também. Ele é branco e loiro e tem olhos verdes. Eu já pensei nele com sardas, mas às vezes eu tiro elas, não tenho uma constância e ainda estou me decidindo. Quanto à personalidade, foi o que eu disse aqui. Eu queria algo que contrastasse os dois personagens, então o espadachim é extrovertido, tranquilo e ótimo de fazer amizades e socializar. Eu também penso nele como alguém mais racional. Enquanto o motoqueiro pode ser levado mais facilmente pelas emoções e ter um comportamento explosivo, o espadachim tem um ótimo autocontrole, se mantendo calmo diante de problemas e analisando a situação para achar uma melhor solução para todos.
quase que um pacifista, mas que não se importa nem um pouco de brigar por diversão também. Ele quer ver todo mundo feliz, o que pode ser ruim também, porque às vezes ele tenta agradar demais, ficando meio que em cima do muro. Ele também ama planos. Ele ama pensar e arquitetar estrategicamente planos de luta ou qualquer aventura que ele e o motoqueiro estão para encarar. O que gera um contraste também, porque o motoqueiro é impulsivo e sempre sai dos planos metódicos do espadachim, estragando tudo e gerando briga no final. Mas eles se resolvem facilmente porque o espadachim não é nem um pouco rancoroso e sempre está mais disposto a abrir mão de estar certo e perder a discussão, entre aspas. Ou seja, o espadachim é daqueles, não ligo pra ganhar, o importante é que a gente se divertiu. E o motoqueiro é completamente contra isso. Já sobre o signo, eu vejo o espadachim como libriano. Eu acho que ele seria um ótimo libriano. Agora, o óbvio é que ele é prendado em diversos estilos de luta com espada. Ele chega a ser um prodígio e tem uma coleção de espadas. Mas onde ele aprendeu tudo isso ainda é um mistério. Foi com o mestre? Ele foi aluno de uma escola? Ele aprendeu sozinho? A gente não sabe. Outra coisa também é que ele anda de patins. Ele tem um par de patins vermelhos e ele consegue lutar em cima dos patins. Ele é muito bom em andar neles e também ama dançar com eles ouvindo alguma música disco. Quanto ao estilo, o espadachim é menos extravagante do que o motoqueiro. Eu pensei em algo mais anos 70 e mais casual também. Mas ele também tem seus momentos de glamour. Uma referência que eu uso bastante são as roupas do cantor Conan Gray. Também algumas do Mick Jagger e, consequentemente, do Harry Styles, porque esses últimos dois têm estilos muito parecidos. Quanto à sexualidade, bem, o motoqueiro já é a cota hétero. Então o espadachim não é hétero, ele é bissexual. Bem, se vocês quiserem saber mais do espadachim, eu também tenho uma pasta do Pinterest com inspirações de lookinhos dele e também tem a playlist dele do Spotify, que eu vou deixar linkada na descrição do vídeo. E bem, é basicamente isso que eu tenho deles. Às vezes eu penso numas coisas aleatórias também que fazem sentido pra eles na minha cabeça, tipo, o motoqueiro seria super fã e teria um mega crush na Dua Lipa. Ou então, sei lá, o espadachim é o tipo de pessoa que pediria um McFish no McDonald's, sabe? Eu não sei, pra mim isso faz sentido. Mas enfim, estão oficialmente apresentados ao motoqueiro e o espadachim. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram deles, se vocês têm um favorito, né? Se é Team Espadachim ou Team Motoqueiro. E se vocês quiserem fazer fanart deles, eu vou amar também. É só me marcar nas redes sociais pra eu poder ver. Gente, o desenho ficou assim. Eu gostei muito do resultado, eu gostei muito dessa moto. Eu achei que eu não ia ser capaz de desenhar uma moto dessas, mas milagres acontecem. Agora o que a gente precisa é treinar pra ficar melhor ainda, não é mesmo? Não se esqueça de que eu vou postar esse desenho nas minhas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Então corre lá pra dar seu like, deixar seu comentário. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do motoqueiro e do espadachim. E se vocês querem mais conteúdo sobre eles, muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima!